Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como é que você descobre se o seu problema ele é de legado geracional ou se você mesmo causou o problema na sua vida ao ponto de você viver ganhando e perdendo ou com uma vida estagnada? Porque é que quando uma pessoa ela não tem visão entre principados e potestades, ela não consegue discernir pela visão a razão de uma vida de viver ganhando e perdendo. Quer dizer, quando você vai para o médico pergunta: tem esse problema na sua família? Tem diabetes? Tem colesterol? Qual é o tipo de doença que a sua família carrega? Qual é o problema que a sua família carrega? Então, quer dizer, pelas pessoas não buscar esse tipo de conhecimento, elas buscam apenas uma religião e vivem sem a verdadeira satisfação do que Deus explica no manual de vida. Porque quando uma pessoa ela carrega um problema de legado geracional, por mais que ela acredite que ela está conseguindo resolver o problema da vida dela, ela consegue resolver apenas rasamente. A pessoa, quando ela tem um problema de legado geracional, a ela conseguir buscar um caminho e ela ver as coisas estagnadas, ela acredita mesmo que o problema foi resolvido. Mas quando ela não sabe entre a diferença entre principados e potestades, ela também não sabe sobre revelação espiritual. Então, quer dizer, na visão dela, tá tudo bem. Mas se foi os pais dela que plantou o problema na vida dessa pessoa, ela não consegue ser convencida da própria visão. No máximo que essa pessoa vai conseguir ver é que ela não consegue evoluir em alguma área da vida dela. Ela pode conseguir usufruir, mas não evoluir. E por esse motivo, ela pode ter ou a vida emocional, sexual travada, ou a vida profissional e financeira travada. Uma das duas áreas da vida dessa pessoa, ela é travada, ela é estagnada, porque ela não busca esse tipo de conhecimento que foram os pais dela que plantou na vida dela. Então você pode dizer assim: mas o que é que eu tenho a ver com a vida dos meus pais? Isso eu não sei. Como é que eu vou descobrir? A pessoa vai descobrir pelo cenário. Você descobre que o problema ele é geracional pelo cenário da vida da pessoa. Porque a pessoa, não é que ela não tenha. Ela tem a capacidade, ela tem a profissão, mas ela não consegue evoluir naquela área. Ela não consegue exercer. E ela exercendo, a pessoa exercendo a profissão, ela não consegue fluir naquela área. Quer dizer, quando a Bíblia fala, quando Deus fala sobre a prosperidade, são vários campos da vida, da área da vida daquela pessoa. Mas quando ela consegue uma coisa, ela não consegue a outra. E por isso é que ela não consegue acreditar dessa forma, ver dessa forma. Mas ela não tendo visão de futuro, ela às vezes tem até a vontade dentro dela, a visão que ela tem a capacidade de evolução. Ela tem essa capacidade de evoluir, mas ela não consegue entender por não estudar a razão do que vê. A pessoa, quando ela não quer estudar a razão do que ela tá vendo e ela vai dizer que tá tudo bem, porque ela não sabe como esse legado geracional, ele dá uma legalidade para que a vida dessa pessoa ela fique travada justamente na área que os pais dela plantou o problema que ele é de geração. É justamente na mesma área que você vai ver a trava financeira, a trava emocional, a trava em qualquer âmbito da sua vida. Você vai ver no plano natural que você tem a vontade, você tem a capacidade e você consegue até fluir, mas muito pouco. Você consegue fluir muito pouco. Então, quem geralmente mergulha no pecado ao ponto de acreditar que está fluindo,
porque ele não sabe sobre as leis de Deus e nem muito menos quer saber, ele só quer saber de ganhar o dinheiro, ele acredita que não precisa de Deus, desse Deus que prove a verdade. Ele não acredita dessa forma e por isso ele não quer saber, porque ele acredita que se já tem o dinheiro, ele pode ir conseguindo aprender por ele mesmo, resolver todos os âmbitos da vida dele. Porque uma pessoa que ela tem problemas que já é de geração, que ela não plantou a maldição, mas ela regou inconscientemente sem querer saber que tipo de problema é esse, ela não consegue entender. Ela não consegue entender. Então, um exemplo para que você entenda do que eu estou explicando. Quando uma pessoa ela teve pai, que teve prostíbulo, que teve casa de prostituição, que andou na prostituição pesada, quando é de uma prostituição ainda leve, que os pais não se separaram, que o pai só traiu a mãe, mas que tá ali, a pessoa tá tentando fluir na área emocional, na área sentimental, na área afetiva dentro da casa dela, ela não consegue ser convencida dessa visão. Ela só vai ver que o casamento dela não flui, que o sexo dela não flui, que ela precisa de brinquedo, que ela precisa se masturbar, que ela precisa trocar de parceiro, que ela precisa tentar sentir algo que ela não consegue sentir. Então quer dizer, quando a pessoa ela vai justamente para o âmbito errado, o desejo é melhor, o sexo é mais gostoso. Naquilo que é errado é aonde a pessoa ela vai se satisfazer e ela não vai entender. Então, na visão dela, o problema não está nela. O problema está no parceiro dela. Está na outra pessoa, mas ela não tendo essa visão, dessa razão, ela mesmo vai se dar razão e ela vai buscar essa justificação, porque ela não entende o que é esse legado geracional. Então, um exemplo, o que significa quando a Bíblia fala de potestade, principados e potestades? No principados, que a Bíblia fala aqui em Colossenses, a Bíblia, quando fala de principados, são príncipes, são poderes celestiais que você ainda tem o âmbito, que aquilo é errado, mas que você faz aquilo como se fosse uma satisfação e você dá apenas uma razão. Então, um exemplo, a pessoa que ela está na mão de principados, que não é a mesma coisa de potestade, ela é apenas uma usuária de drogas. Mas quando ela cai na mão dos potestades celestiais, que é isso que Deus explica aqui em Colossenses 1, do 13 até o 17, mais ou menos, Deus explica. Quer dizer, o principados, a pessoa, ela tem vícios. Ela usa aqueles vícios, ela se satisfaz com o vício. Mas na potestade, não. Ela agora tem uma razão de viver, uma nova satisfação de viver, uma nova visão de vencer. Então, agora ela vende aquilo. Agora ela é usada para trazer outras pessoas para aquele âmbito. Ela é usada para trabalhar nas trevas. É isso que Deus explica aqui em Colossenses, né? Andando dignamente. Então, uma pessoa ela não consegue andar dignamente se ela já está caminhando nos poderes da potestades. Ela não consegue caminhar dignamente. Então, quer dizer, nos principados, um exemplo, a pessoa ela entra no caminho da prostituição ainda muito nova. Ela foi amante, ela traiu, ela mentiu, ela se prostituiu ainda muito nova. Depois ela tentou ser casada e ela viu uma dificuldade naquele casamento. Ela só sofreu no casamento. Depois ela traiu no casamento e ela conseguiu se achar justamente na mão das potestades. Por quê? Porque ela foi ser aliciadora de garotas de programa. É outro sentido de vida. A pessoa não tem mais o errado como errado e sim o certo com o errado como se fosse certo, e agora ela vai trabalhar para induzir as outras pessoas a caminhar nos poderes da potestade, porque agora ela vai influenciar as pessoas naquele erro.
Ela tem um sentido de vida e na visão dela, ela prosperou, ela caminhou, ela se alinhou no caminho das trevas. Para ela aquilo não é treva, para ela aquilo é luz, trouxe um sentido de vida, ninguém paga minhas contas. Quer dizer, a pessoa, ela não sabe a razão disso, de tanto que ela tentou se alinhar, se dar bem na vida. Então, quando você tem um pai ou uma mãe que ganhou dinheiro em casa de jogatina, casa de prostituição, que vendeu droga, que se prostituiu demais, aquele pecado que era apenas transgressão passou-se a ser iniquidade, ao ponto daquela pessoa, de tanto ela quebrar a cara na vida, de tanto ela tentar acertar, ela caiu também na mão da potestade. E naquela mão das potestades, ela teve o erro como se fosse acerto, e ela não vai conseguir ouvir, ela não vai conseguir saber, ela não vai conseguir entender. Então tem pessoas que por desconhecer do assunto, ela pode ter, um exemplo, 3 faculdades. Se ela tem 3 capacitação, 3 evolução, ela tem tudo para evoluir. Mas o que é que ela percebe se ela for uma pessoa casada? Se ela é uma pessoa que não caiu no mesmo mundo da prostituição, Deus ajudou essa pessoa para que ela fosse que ela se desse bem na área afetiva, na área do amor, mas ela vai ver o problema na área profissional. Por qual motivo? Não é que ela não vai exercer a profissão. Ela consegue exercer, mas apenas como CLT. Então, ou ela vai vender o tempo dela, ou ela não vai ter tempo para viver, porque ela está cativa. Quando a pessoa ela vive cativa, ela não pensa bem, ela não tem visão de futuro e ela não sabe sobre prosperidade. Ela vai buscar essa prosperidade. E por isso essa pessoa ela vive presa. Por ela viver presa, ou emocionalmente, ou financeiramente, ou afetivamente, ou sexualmente, em alguma área da vida dessa pessoa, ela estando presa, para ela, isso tá tudo bem. A pessoa vai acreditar que tá tudo bem, porque ela não tá vivendo. Essa pessoa, quando ela tá presa na mão da potestades, que ela desconhece sobre o assunto, ela não tem visão e por isso ela vai dar razão. Mas ela vai perceber que na vida profissional dela é travada. Ela só consegue ser um CLT, ela não consegue evoluir, porque os pais dela plantaram essa maldição na vida dela e ela desconhece sobre essa razão. Então, ela pode ter... Olhe bem para que você entenda. A pessoa, ela pode ter na visão dela que tá tudo bem, desde quando ela seja uma pessoa casada, desde quando ela tenha filhos, ela tenha profissão e ela exerça a profissão dela. Ela é apenas um CLT, ela tem as horas dela vendida, ela tem o emocional dela desequilibrado, as iniquidades dessa pessoa não foram arrancadas, então ela vai se satisfazer ali, mas ela sente a vontade de evoluir. Ela sente aquela vontade, aquela visão, aquela capacidade, mas ela não consegue entender, é porque ela vai, mas ela estagna de novo, ela volta para aquele âmbito. Ela não consegue evoluir. Quer dizer, se essa pessoa tem 3 capacitação na área profissional dela, uma das áreas possa ser que se ela procurasse Deus da forma certa, para que Deus arrancasse as iniquidades dela, tratasse ela emocionalmente, ela fluísse em alguma área da vida dela. Mas desde quando ela ignora e ela não acredita assim, porque a maioria do religioso ele diz, eu não creio assim, porque eu não tenho nada a ver com os erros do meu pai, eu já aceitei Jesus, os pecados foram arrancados ali na cruz e para mim tá tudo bem. A pessoa, ela mesmo percebe a indignação, a insatisfação, a falta de razão, porque ela tem a vontade dentro dela.
Ela tem vontades dentro dela, mas ela não sabe por que essa vontade dela, esse sonho dela, essa visão dela não sai do lugar. Então ela até estuda, ela até busca, ela até tenta, mas ela percebe como se fosse uma coisa fora do normal, que a vida ela dá um passo para frente e 2 passos para trás, porque se ela perde 5 anos evoluindo profissionalmente, até botando aquele negócio, de repente ela passa mais 5 ou 10 anos estagnada e depois é que ela cai. Depois é que ela cai, porque ela não entende sobre os campos da vontade, ela não entende como foi dado essa legalidade, como se quebra essa legalidade, como é que Deus arranca as iniquidades. A pessoa, quando não sabe a respeito de iniquidade, até a visão dela é corrompida. Até a emoção dessa pessoa é corrompida. Ela não consegue entender, quer dizer, ela tem toda a capacidade, ela tem toda a vontade, mas ela vê que ela tem alguma área da vida dela estagnada, sem evolução. Quer dizer, ela até tenta, ela até perde anos ali tentando se capacitar. E se capacita, mas na hora de exercer, na hora de botar em prática aquela função, ela não consegue entender essa razão. Por que é que eu não consigo fluir aqui? Por que é que isso está errado? Porque quando Deus explica sobre a prosperidade, é um conjunto de coisas. E quando você não entende sobre a prosperidade, que tem pessoas que não acreditam, acham que prosperidade é ter, ele acredita que tendo vai ser próspero, ele vai apenas para o campo natural. Ele vai buscar a visão, ele vai buscar a capacitação e ele não entende essa razão. Porque é que ele tem, mas ele não consegue usufruir daquilo que ele tem. Ele não consegue usufruir daquilo que ele tem. Então, quer dizer, como é que você sabe que se esse âmbito da sua vida, ele foi corrompido devido ao problema de geração? Como é que você sabe? Você sabe até pela visão. Você consegue perceber pela visão a razão. A razão. Porque se o seu pai, ele extorquiu pessoas, ele roubou pessoas, ele enganou pessoas para conseguir prosperar, para conseguir ter o dinheiro, os filhos, ele vai ter a dificuldade de exercer essa profissão. Os filhos, ele vai ver a dificuldade na área profissional, porque os pais pagaram. O pai ou a mãe, ele investiu no campo profissional daquele filho, onde o dinheiro foi ilegal. E se o dinheiro foi ilegal, quer dizer, nem paciência a pessoa não consegue ter. Nem a paciência aquela pessoa não consegue ter naquele campo, naquele âmbito. Ela não consegue entender porque é que ela tem, mas ela não consegue fluir. Ela não consegue exercer, ela não consegue ter a razão. Ela vai buscar uma razão de se satisfazer, uma razão para entender, porque ela não acredita no que Deus explica. Que visitarei as iniquidades na vida do teu filho. E o que significa iniquidade? Iniquidade está na visão, está na razão, está na emoção da pessoa. Por isso Deus explica aqui em Colossenses, que andando dignamente. Então, quando uma pessoa ela tem esse problema de legados geracionais, já está dizendo, está ligado à geração. Legados geracionais é algo que está ligado na minha geração. Então, eu vou tentar evoluir por mim mesmo. Eu vou estudar, eu vou buscar, eu vou me capacitar, mas enquanto eu querer todas as coisas, casamento, profissão, emoção, tudo junto, em algum lugar você vai ver a trava. Em algum lugar, é por isso que quando às vezes a mulher separa ou o homem separa, a vida dele decola. Por quê? Porque ele vai ganhar mais dinheiro e vai mergulhar mais no pecado.
Ele vai se satisfazer mais da forma errada. Ou na prostituição, ou nos vícios. Tem pessoas que têm medo de se separar. Sabe que se separar, ela se destrói. Se destrói na prostituição, se destrói no vício. Ela já sabe, pela própria visão, a pessoa teve a visão e disse assim, eu não posso ficar sozinho. Porque eu sei que se eu ficar sozinho, eu não gosto da pessoa que eu tenho. A pessoa não me realiza sexualmente, eu não sou feliz com essa pessoa, mas se eu ficar só, é pior para mim. Eu tenho que ter uma pessoa para me controlar, para me segurar. Quer dizer, isso significa um problema de legado geracional. A pessoa já teve a visão, ela só não sabe a razão disso. Ela não consegue entender a razão disso. Entende? Então Deus diz aqui, né? Em Colossenses 1, Deus diz... Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio de conhecimento da sua vontade. Você tem que conhecer as suas vontades para poder você conseguir ter essa visão. É isso que Deus está explicando aqui. Conhecer as suas vontades. Então Deus diz, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Porque a pessoa, as vontades da pessoa está ligada ao mundo espiritual. E essa vontade, ela é mexida de fora para dentro. Quer dizer, quando eu tento tanto me dar bem em alguma área e eu não consigo ser feliz e eu vejo aquela trava, eu vou cada vez mais piorando. Eu vou buscando mudar, mas eu vou mudando para pior. É isso que Deus está explicando aqui. Então Deus diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecido em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência. Veja que a pessoa não consegue ter paciência. E ela sabe que não consegue. E a pessoa diz assim, o meu problema é falta de paciência. Então, por que ela não consegue ter paciência? Porque não busca, não acredita assim. E ela foi alimentada da forma errada. Então, ela está buscando a solução de fora para dentro. E ela não vai conseguir ter paciência, nem de ler Bíblia. Então, Deus diz, longanimidades com gozo. Olha o que Deus diz assim. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olhe, veja que tem pessoas que estão na igreja, mas ela não sabe sobre pecado. Tem pessoas que não sabem sobre o pecado. Então Deus diz, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Quer dizer, quando uma pessoa ela não acredita assim, ela não consegue ser convencida dessa própria visão. Ela não consegue ser convencida da visão. Então ela vai buscando uma razão de mudar, uma razão de entender, uma razão para ser. Então ela está dizendo que ela quer ser feliz da forma dela, do jeito dela, mas ela vive nessa indignação.
Mas ela vive nessa insatisfação. Por que é que eu tenho vontade? Por que é que eu tenho capacidade? Mas eu não consigo fluir. Mas eu não consigo evoluir. Então é isso que Deus explica. Se os pais plantou, os filhos vão regar. Por desconhecer das vontades. Então eles vão tendo a mesma vontade que era dos pais. A mesma vontade. Então, quer dizer, um exemplo para que você entenda do que Deus está explicando aqui. Você já parou para prestar atenção que tem pessoas que depois que acontece algo de muito ruim na vida dela, depois acontece algo bom? Depois de ela ter sofrido muito, né, ter tido problemas na infância com pai e com mãe, ter sido estrupada, coisas muito pesadas na vida dela. Depois que acontece muita coisa ruim, aí acontece algo que aos olhos dela é algo bom. Ela evoluiu financeiramente. Mas na maioria das vezes, sem buscar conhecimento, o que foi que aconteceu? Ela saiu do âmbito dos principados para potestades. Quer dizer, ela não precisou de remissão, de perdão, de amor, de nada. Ela não precisa de nada. Então, ela acredita vencer da forma errada, do jeito errado. Então, você conhece pessoas que dizem assim, depois que perdeu tudo, que foi preso, que aconteceu algum acidente na vida dela, aí foi que ela conseguiu evoluir. Ela conseguiu sair de algo ruim, conseguiu evoluir profissionalmente. É isso que Deus está explicando. Quer dizer, ela saiu dos principados para potestades. Desde quando? Agora ela arrasta pessoas para aquele mesmo âmbito que ela. As vontades dela foi mudada. Então agora ela não é apenas uma usuária de droga, um exemplo. Ela traz pessoas para aquele mundo, para aquele campo dela, para a visão dela, para a razão dela, para as vontades dela. E por isso ela não crê assim, ela não entende assim, ela não ouve assim, ela não é convencida nem da própria visão, ela vai buscar apenas uma razão. É apenas uma razão que ela quer para sobreviver, para viver, porque ela não acredita em legado geracionais. Quando uma pessoa ela não acredita nesses legados geracionais, que foi o pai que plantou na vida dela, o pai que traía, o pai que roubou, o pai que mentiu, ela vai conseguir apenas estabilizar rasamente a vida dela. De muito ela já ter sofrido. Sofreu na área afetiva, sofreu na área financeira, vive ganhando e perdendo, vive adoecendo. Então ela consegue estabilizar, mas não fluir. Ela não consegue fluir. Por qual motivo? Porque a pessoa ela só vai conseguir fluir se ela cair na mão da potestade. Quer dizer, eu não preciso fazer as pazes com minha mãe, com meu pai, perdoar para eu ser uma feiticeira. Para eu vender drogas, para eu ter um bar de prostituição, para eu complementar esse legado geracional. Então, quer dizer, isso são raízes de iniquidades muito profundas. Entende? Então, se o pai daquela pessoa, ela bancou os estudos do filho com dinheiro ilícito, ele só vai conseguir exercer a profissão dele como CLT, como escravo, porque ele está preso ainda no pecado. Porque ele não acredita assim, ele não vê assim, ele não entende assim, ele não crê assim, que ele precisa de uma ajuda para confessar o pecado, desligar do mundo espiritual, estudar o conhecimento sobre o que é realmente principados e potestades, dominadores celestiais, que Deus explica, sua briga não é contra carne e sangue, e sim espiritual. Quer dizer, quantas pessoas você conhece que a mulher quem deu sangue foi a mulher que se capacitou e ajudou aquele homem a prosperar. Mas depois que ele prosperou, ele largou ela por outra mulher mais incapaz na aparência, na profissão. Ele se capacitou em um lugar e foi dar frutos em outro lugar.
É sobre isso que Deus está explicando. A prosperidade às vezes estava com aquela mulher. A mulher evoluiu, ajudou o homem, ele não teve visão que foi ajudado, porque uma pessoa que ela vive presa nas trevas, ela não tem visão do outro, ela apenas usa as outras pessoas e quer dizer, agora ela vai ajudar outra pessoa, porque é uma pessoa que vive presa. A prosperidade é uma coisa, o financeiro é outra. Não quer dizer que a pessoa, porque tem o dinheiro, ela tem tudo. Ela pode ter o dinheiro e não ter nada. Ela pode ter casa, ter carro e não ter mais nada. Ela não tem sono, ela não tem paz, ela não tem saúde, ela não tem uma boa relação sexual, ela não tem a família dela. Ela não tem comunicação na casa dela, ela não tem nada, ela só tem coisas. E geralmente quando uma pessoa ela só tem coisas, quanto mais ela só tem coisas, mais vazia ela fica, mais necessitada de coisas ela precisa, para ver se preenche esse buraco emocional. Por isso essa pessoa ela vai ficando mais indignada, mais sem paciência, porque ela vê que ela tem a capacidade. Então ela vai dizer assim, eu tenho a capacidade, eu estudei, eu sou inteligente, mas ela não consegue nada com essa inteligência. Ela só consegue o básico. Qual é o básico que ela consegue? O básico que um CLT consegue. Quer dizer, ele é escravo. Porque a Bíblia diz que o CLT ele é escravo. E se ele é escravo, ele não consegue evoluir. Porque ou ele trabalha, ou ele paga para trabalhar, ou ele trabalha para pagar. Isso é a escravidão. A pessoa ela não tem tempo, ela não tem satisfação, ela não tem uma razão. A razão dela está no ativismo. Ela não consegue entender isso. Então ela mergulha mais para trabalhar, para evoluir, para se capacitar, porque ela acredita que um dia isso vai mudar. Ela pensa assim, né? Quando eu tiver mais, eu vou ter mais funcionários, eu vou conseguir ganhar mais, eu vou ter mais tempo. Ela pensa que é assim, ela acredita que é assim, mas na hora de evoluir, na hora de usufruir daquilo que ele tem, ele não consegue usufruir. Ele até tem. A pessoa até consegue ter, mas o que é que ela não consegue? É isso que Deus explica sobre a prosperidade. Ele não consegue é usufruir. Quantas pessoas você conhece que diz assim, eu tenho, mas eu nem durmo na casa que eu tenho, mas eu nem ando no carro que eu tenho, mas eu não usufruo da família que eu tenho. É sobre isso que Deus explica a prosperidade. Então ele acredita que um dia isso vai mudar. Enquanto ele está com essa visão, ele não consegue entender a razão das vontades. Nessa razão das vontades, ele tem que entender que na hora que ele for mudar, para usufruir daquilo que ele se capacitou, daquilo que ele investiu, daquilo que ele trabalhou, é quando ele vai ver outro nível de problema. Aí as pessoas dizem assim, eu trabalhei... né? Trabalhei tanto para ter as coisas, agora eu vou vender as coisas para cuidar da minha saúde. A pessoa não consegue usufruir, ter satisfação com a mesma razão. Uma época ela vai viver para um sentido, outra época ela vai buscar agora usufruir daquilo que ela plantou e ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir usufruir. Por quê? Porque tem algo errado aí. Foi esse erro que a pessoa, quando ela não acredita, quando ela não quer ver, quando ela não consegue entender, a visão dela está totalmente fora. É uma pessoa totalmente materialista. Quando uma pessoa ela é materialista, ela não consegue nem lhe ouvir. Você fala e ela não entende, porque ela quer dizer que ela sabe o que ela está fazendo. Ela não precisa saber. Ela não precisa saber. Então entenda essa razão do que Deus explica sobre as vontades da pessoa. Quer dizer, se eu sei que eu tive uma pessoa que me alimentou, que me capacitou com dinheiro de bruxaria, e pode até ser que essa pessoa ela consiga exercer a profissão de algo melhor se ela for lésbica ou homossexual. Porque ela não vai ter a prosperidade.
Se ela tiver um campo da área dela travada, ela consegue evoluir em alguma área. Por que é que pessoas, quando são lésbicas, quando são homossexuais, eles conseguem evoluir mais na área profissional? Você já parou para pensar nisso? Por que é que essas pessoas conseguem evoluir na área profissional melhor do que outra pessoa? Porque ele já está preso em um campo, entende? Porque eles vivem nos pecados geracionais, porque ele não crê no pecado. Então ele consegue evoluir profissionalmente. Quantas pessoas você conhece que enquanto era casado, eu conheço pessoas assim, enquanto ele era casado, ele vivia numa batalha espiritual na área financeira. Tudo na vida dele ele botava e quebrava, viajava, estudava, não conseguia. Quando ele se entregou, ele vivia com homem e com mulher. Quando ele parou de ter relação com mulheres e foi apenas ser homossexual assumido, a área financeira dele decolou. Ele conseguiu evoluir financeiramente. Da forma ilícita, como eu estou dizendo a você, ou com bar de prostituição, ou com dinheiro de juro, ou com drogas, ou com bar mesmo, com alguma coisa que Deus diz, não faça isso. Por quê? Porque esse legado geracional vai para a vida dos filhos. Aquilo que ele está plantando, os filhos vai colher. Os filhos dele é quem vai colher. Ele passou a primeira etapa da vida dele com problemas afetivos, problema com mãe, problema na área profissional, de muito ele lutar, de muito ele relutar, viver respirando, botando a cabeça para fora. Agora sim, ele vai ser usado pelas potestades e ele vai acreditar que está tudo bem. Porque o que importa é o ter. É as aparências. Depois ele vai ver o ver, a razão do ver. Os filhos nos vícios, o filho sem exercer a profissão, o filho com problema na relação, com problema na área profissional. Do mesmo jeito que foi a vida dos pais, vai ser a vida dos filhos. Quantas pessoas você conhece que passa por esse tipo de problema? Quantas pessoas você conhece que teve problema, abandono paterno ou materno e foi uma criança rebelde, revoltada, que não respeita pai e mãe, que vive no mundo da forma errada e depois de ir preso, depois de se envolver com vícios, com drogas, ele começa a evoluir profissionalmente, ou na agiotagem, ou com bar, com prostituição, com alguma coisa que dê razão à vida dele, satisfação à vida dele, mas ele não quer ter visão da vida dele. Ele tem toda a vida dele travada, mas para ele tá tudo bem. Porque veja que a história da vida dele ele não quer nem ver. Ele não quer nem saber, ele não quer nem ouvir. Deus explica, porque ele passou dos principados para a potestade. Agora ele vai ser usado para puxar outras pessoas para aquela linha de campo. Agora ele vai dar razão. Ele vai dizer, ninguém paga suas contas, você tem que ser assim. Olha, foi assim que eu venci, foi assim que eu consegui sair do mundo, né, da necessidade financeira, da família que não me apoiava, daquela destruição familiar, mas agora ele tem uma razão de viver, uma razão de ser. Entende o que Deus explica entre potestades, principados e potestades é outro nível de batalha espiritual. E nesse nível da potestades, a pessoa não quer ouvir. Ela não quer saber, ela não consegue entender. Você vai falar, ela apenas vai justificar. Nesse nível da potestades, a pessoa ela apenas vai justificar porque ela não consegue mais pensar, porque a mente vai estar cauterizada. O coração vai estar cronificado, a mente pedrificada que a Bíblia fala. O coração corrupto. Então a pessoa não consegue mais ruminar, não consegue mais pensar. Ela vai viver apenas de fora para dentro. Então nessa visão de fora para dentro, ela fala mal de todo mundo, ela julga todo mundo, ela critica todo mundo, ela ganha dinheiro ilícito, ela tem vícios, ela não tem nada, mas ela busca uma visão dizendo que tem tudo.
Ela sabe que os filhos não respeitam, não obedecem, não a ouvem. Ela sabe que não tem uma vida sexual ativada, que não é respeitada. Ela sabe tudo, mas ela vai buscar uma razão de ver. Como é que ela vê a vida dela? Como é que essa pessoa vê a própria vida? Então, a maioria vai dizer, eu sei que eu não tenho paciência, eu sei que eu não busco a Deus, eu sei que eu falho aqui, mas ele não consegue mais buscar. Porque precisa alguém para interceder, para que essa pessoa queira pelo menos buscar a Deus. Por quê? Porque ela está presa. Ela buscou uma razão, uma satisfação. Então a ciência vai dizer para você que uma pessoa que ela tem problema com pai e com mãe, ela se torna narcisista porque ela quer ser validada, aplaudida, elogiada. Não é assim que a ciência diz para você? Ela precisa disso tudo. Então é por isso que ela não consegue entender porque é que ela não tem tudo. Por que é que ela não consegue ter tudo? Se ela conseguiu fluir na área profissional. De alguma forma ela acredita que evoluiu, que venceu, que as pessoas que não querem ver, que as pessoas que têm inveja delas, que são as pessoas que não dão o braço a torcer, que ela conseguiu passar por cima das adversidades da vida dela, mas ela conseguiu sim fluir, ela conseguiu ter. Ela só não consegue ver. Ela não consegue ver porque a pessoa que está assim, ela tem um bloqueio emocional no campo das vontades. Ela tem esse bloqueio emocional dentro dela no campo das vontades. Que agora ela crê em um Deus que tem que fazer a vontade dela. O desejo dela, a razão dela. Porque ela sofreu muito para ir lutando essas etapas da vida dela. Né? Frustrações, perca, abandono, abuso. E ela foi lutando, e ela foi tentando vencer, e ela foi mudando, querendo aprender onde foi que ela errou para não errar mais, e foi se moldando, às vezes até cair no mesmo campo. Se não for uma pessoa casada, ela termina caindo no mesmo campo do problema de geração. Vai ganhar dinheiro também com a prostituição, vai ganhar dinheiro também oprimindo pessoas, dinheiro ilícito, dinheiro da forma errada. Depois ela vai ver problema com os filhos também. Então Deus explica o quê? É problema de legado geracional. A pessoa vai viver pelo ter. Ela vive pelo ter, ela quer ter. Ela acredita, se eu quando não tinha, eu não era ninguém. Agora que eu tenho, o que é que você tem a ver com a minha vida? Ninguém paga minhas contas. A pessoa, ela cria esse bloqueio dentro dela que ela não consegue ouvir, ela não consegue entender. Ela vai viver só outro nível de problema. A pessoa que ela vive entre potestades e principados, ela vai vivendo níveis de problemas diferentes. Quer dizer, veja que foi só uma questão de tempo. A pessoa só teve um tempinho para acreditar que estava sendo feliz. Ela acreditou que estava sendo feliz, onde nessa felicidade ela plantou da forma errada. O pai plantou, ela colheu o problema de geração. Agora com as diversidades, com as dificuldades, ela plantou e ela não sabe mais como resolver. Como é que resolve? Eu já sofri tanto, eu já busquei tanto, eu já mudei tanto, eu já tentei tanto. Isso pode ser na área profissional, na área afetiva ou na área financeira. Que cada pessoa vai depender da família que a pessoa veio. Vai depender como foi que o pai ou a mãe plantou. Como foi que o pai ou a mãe plantou esse problema que eu tenho, mas eu não consigo usufruir daquilo que eu tenho. Então, pela pessoa estar presa, ela não quer pensar. Ela não quer mudar, porque ela vai buscar uma razão e uma satisfação. Então, ela tem uma visão onde que está tudo bem, porque ela não quer ver. A pessoa, quando ela está nesse nível, ela não quer ver. Ela não quer ver o que é que está de errado na vida dela, porque ela buscou, é como se fosse uma evolução emocional. Ela busca uma visão, como é que ela se vê? Ela se vê de fora para dentro.
Então, ela acredita que tem tudo, que tá tudo sob controle dela, que ela tá controlando tudo, onde na verdade ela não tem mais o controle de nada. Ela não tem mais nem o controle emocional. Ela não tem o controle emocional, mas o que é que ela vai buscar? Tentar controlar as pessoas. Tentar ensinar as outras pessoas. Então, fica difícil ou não fica? Uma pessoa totalmente visual. Uma pessoa totalmente emotiva. Uma pessoa que você não consegue conversar. Uma pessoa que ela dá limites no que vai ouvir. Porque qualquer palavra vai afligir essa pessoa. Por quê? Porque ela criou essa visão, como é que ela se vê. Então, ela vai dizer que é feliz sem querer ver a verdade da vida dela. Como é o casamento dela? Ela criou uma visão de casamento, ela criou uma visão de superação na área financeira, ela criou essa visão, esse bloqueio, como é que eu me vejo de fora para dentro. De tanto ela fugir da própria emoção, da própria visão. Ela foi fugindo e a Bíblia ensina isso. Ela tangeu os sentimentos, ela buscou uma razão e uma satisfação da emoção dela, da visão dela, da razão da vida dela, foi escondendo tudo, foi privando tudo, foi buscando uma satisfação em tudo, mas sem querer ver a real satisfação da vida dela. Então quer dizer, quando menos espera, essas pessoas têm transtornos emocionais, transtornos mentais, que diz, é uma pessoa transtornada. É uma pessoa bipolar, é uma pessoa narcisista, psicopata, que ninguém consegue conversar com essa pessoa. É uma pessoa que você não consegue conversar com ela, porque é uma pessoa que está doente, que não tem mais paciência. Quer dizer que a palavra aflige essa pessoa. Até a palavra aflige. Ela diz, ela quem vai dizer, geralmente essas pessoas vão dizer que as pessoas são religiosas, que as pessoas não entendem, tudo ela não fala mais sobre ela. Ela não consegue mais falar sobre ela. Ela tá falando sempre como se fosse das pessoas, porque ela tá fugindo dela. Entende o que é que Deus explica? E Deus diz, a sua briga não é carnal, a sua briga não é carne nem sangue, ela é espiritual. E que briga é essa espiritual? Que eu fujo de mim mesmo. É isso que Deus explica, eles vão fugir dele mesmo. Então ele só vai ver o reflexo da vida dele. Por ele ver esse reflexo da vida dele, que ele não consegue ter paciência, que ele não consegue reconhecer as próprias vontades, porque uma pessoa que ela fala mal daquilo que ela mesmo faz, porque ela não reconhece as próprias vontades. Entende? Uma pessoa que ela fala mal da prostituição de alguém e ela também se prostitui, ela fala mal da ex-mulher, como eu conheço várias mulheres que falavam mal da ex-mulher do homem, dizendo que o homem quem traía. Quando a mulher traiu, ela agora vai falar mal da mulher daquele marido que ela tem, onde ela também trai. Por quê? Porque ela não tem visão dela mesma. Ela sabe que o marido traía a mulher traía o marido. Mas agora que o marido largou aquela mulher por ela, ela fala da mulher do homem, onde ela pratica a mesma coisa, mas ela não fala dela. Porque ela não tem visão dela. Isso significa que são principados e potestades, dominadores do mundo tenebroso. A pessoa fugiu do campo emocional dela. A pessoa fugiu da própria visão. A pessoa fugiu e buscou uma razão de viver, mas ela não consegue se ver mais. Entende? Então, quer dizer, qual é a diferença, para que você entenda, que já vai fazer 1 hora de conteúdo, para que você entenda o que é principado e potestades. Quer dizer, nos principados eu apenas uso a droga. No potestades eu vendo a droga. No principados eu comecei a minha vida me prostituindo. Até trair o marido, mas agora eu vou ser aliciadora de garotas de programa. No principados eu
enrolei alguma pessoa, né, para abrir o meu negócio, eu enganei, eu influenciei, eu entrei numa sociedade com alguém, depois eu exigi que a pessoa saísse, não quis. Agora, nas potestades, são poderes tenebrosos, a pessoa não quer ouvir, a pessoa não quer saber, ela vai puxar outras pessoas para ser como ela, para dar razão a ela. Entende o que é que Deus explica? Ela vai buscar uma razão, uma evolução emocional. Uma evolução emocional. Então, esse tipo de pessoa, ela tem a vida dela em todos os âmbitos travado. Em todos. Na área afetiva do marido, ela não usufrui bem do marido, ela vive a Babilônia, o marido não provê ela, o marido é como se fosse um filho para ela fecha os olhos porque ela vive de fora para dentro. Então ela vai ter o marido, mas ela quem sustenta aquele marido, é ela quem vai sustentar o marido, mas ela não consegue ver a real situação da visão dela porque ela não quer mudar, porque ela não quer ouvir. Entende o que Deus explica? Ela cria um bloqueio emocional, porque ela vai criar uma visão de razão, uma visão de superação. É aquela pessoa que diz que é empoderada, onde na verdade ela vive indignada. Mas ela vive fugindo dessa indignação. Ela vai viver fugindo da própria indignação. Então, geralmente vai ter vícios, vai viver de ilusão, vai viver de vaidade, vai viver fugindo de uma depressão, prefere viver mergulhada no trabalho para não ver o cenário da própria vida, porque é uma pessoa geralmente que tem depressão. A pessoa sabe que tem depressão, mas se ela tem muito trabalho, ela mergulha no trabalho e ela não vê nada da vida dela. Final de semana ela tá bebendo. Então, nesse nível, a pessoa tá nos principados. Nesse nível, a pessoa vive nos principados. Na potestades, ela conseguiu fugir tanto que ela buscou uma nova razão. Pessoas que possam trabalhar com ela, ser como ela. Que ela consiga ter lucro com pessoas, influenciando para esse mundo das trevas. Por isso Deus explica aqui que são pessoas dignas, né? O que é que ele explica? Andando dignamente. Elas não vão conseguir andar dignamente. Entende? Porque ela está num campo dessa prisão. Num campo da prisão, a pessoa passou a vida toda fugindo da visão e da emoção. Da própria visão e da própria emoção. Ela foi buscar uma razão de viver, uma razão de se superar. Então ela não anda dignamente. Ela vai buscar uma visão de ser digna. Nessa visão de ser digna, ela não quer ver a própria visão da vida dela. Então quem está de fora, muitas vezes, quer dizer que cria os filhos errado, que tá tudo errado, que a vida dela é só de aparência, mas ela não quer ouvir. Porque é como se dissesse assim, por que você quer fazer eu sofrer? Na mente dessa pessoa, eu não quero falar desse assunto, ela quer se sentir bem, porque ela buscou essa fuga emocional. De tanto que ela viveu tentando superar a própria visão, a própria emoção. Então, isso vem de um legado geracional. Isso vem de um problema de hereditários. Foram pais que plantaram na vida dos filhos. Ou com dinheiro ilícito, ou com prostituição. Ou com drogas, com usurpação de pessoas. Pessoas que fizeram pessoas de escravos. Entende? Então, ela também está na escravidão. Essa pessoa que vive nesse mundo das trevas, ela vive como escravo. Então, por isso, para que ela queira, no mínimo, enxergar, ela vai ter que ter mais ou menos de 40 anos para lá. E se ela tiver sofrido em todos os âmbitos da vida dela, porque tem pessoas que sofreu só em uma área. Então, se sofreu só na área sentimental, ela vai buscar uma razão ali, uma convivência de aparência, vai se satisfazer no campo profissional e para ela ali tá tudo bem. Ela não quer ver que a vida dela é uma bagunça. Ela não quer ouvir, ela não quer mudar, ela não quer entender, então fica depressiva.
Essa pessoa, ela vive depressiva, mas na cabeça dela, ela não é depressiva porque ela vive fugindo da depressão. Ela vive buscando uma razão. Geralmente esse tipo de pessoas, eles não gostam de ficar sozinhos, eles vão buscar uma razão para estar na casa de alguém, para bancar alguém na casa dele, com jantares, com bebedeiras, com alguma coisa, porque eles não suportam se ver, eles não suportam pensar. Entende? São pessoas que não aguentam ver, porque sabe que tem algo errado. Ele só fugiu do erro. Então ele sabe que não vive dignamente, ele buscou uma razão de dignidade. Eu superei, eu venci. Então geralmente vai se pegar com alguém que os papos dê para fluir ali. Assuntos que bata ali, que é para eles não se ver. Entende? Eles acreditam que está tudo bem, mas uma pessoa que ela não consegue ficar sozinha é prova que não vive nada bem na vida dessa pessoa. Ela tem dificuldade de se ver, de pensar, para não sofrer. Ela vive fugindo do sofrimento. E ela acredita que isso não tem consequência ou que isso não piore na vida dela. Onde, na verdade, a cada tempo que ela ignora, o cerco vai fechando. O cerco na vida dessa pessoa vai se estreitando, vai fechando. Ela vai fechando os olhos para o que ela não quer ver, para ver como ela quer ver. Porque ela acredita que vai superar a família, que vai vencer da forma errada. Entende o que é que Deus explica? E por isso, na maioria das vezes, de principados, ela é usada para potestades. Porque agora ela bloqueia o campo emocional e ela vai buscar agora só se superar, só vencer, só ganhar. Então, quem já está nesse campo da potestades, que não é mais o campo principados, a vida dela toda é de aparência. O casamento é de fachada, ganha dinheiro ilícito, vive nos vícios, os filhos não respeitam, os filhos não exercem a profissão, a pessoa muito bem investiu, mas não vê. Não tem união familiar, não tem nada na vida deles. Eles vão buscar uma razão. Eles vivem buscando essa razão. Então, quem vive nesse grau, geralmente é um legado geracional. Foi algum legado geracional que os pais plantou. Então, quer dizer, ou vem de base de feitiçaria, de idolatria pesada, de sangue derramado, pais que foram pistoleiros, pai que escravizou pessoas, que roubou pessoas para progredir financeiramente, né? Pais que teve casa de prostituição, e aí os filhos vivem esse problema de legados geracionais. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E para quebrar esse problema de geração, não se quebra sem estudar. Não se quebra sem identificar todos os campos. Não se quebra sem renunciar ao pecado. Porque Deus diz, seu pai plantou e você regou. Quer dizer, um tempo você sofreu o problema que era do pai. Então você diz, mas não é justo isso. Não é justo desde quando você identifique e queira largar. Mas desde quando você ignora e não quer entender, você vai viver. Você vai ver os filhos viver. E aí, por ter ignorado a própria visão, ignorou a própria visão, vai ignorar também os filhos. Entende o que é que Deus explica? Vão viver por si. Então, agora vai tentar controlar os filhos. E aí não vai conseguir controlar. Então, vai haver essa desunião. Então, eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.